Olá, boa noite. Desculpa, mas às vezes as coisas estão correndo assim, muito em cima da hora. Eu falei, nossa, e agora vai ser assim? Vai ser lá, porque nós não vamos deixar vocês sem informação. Então, peço desculpa, porque às vezes a gente está fazendo de última hora, chega a matéria, nós temos que passar. Então tá bom. Hoje, como eu falo para vocês, o jornal vai ser muito mais falado com vocês do que matéria propriamente dita. Porque vou levar para vocês um fato, vários fatos que estão acontecendo em Mogi Guaçu e tem muita gente de boca fechada que não quer falar, não quer comentar, quer manter tudo embaixo do tapete, porque esse ano é ano de eleição. E nós vamos ter políticos vindo na cidade querendo falar para você assim, vote em mim, olha, vote no meu candidato. E nós precisamos deixar vocês bem a par do que está acontecendo na nossa cidade para você fazer as reivindicações para o seu político da cidade de estimação, seu vereador, seu secretário, seu prefeito, para que eles saibam o que está acontecendo. Tá bom? Então, peço desculpa a vocês, que na hora que vocês chegarem, eu estava meio que mexendo no celular. Não é por desrespeito a vocês, mas eu quero deixar bem claro que é uma forma de nós irmos atrás de informações para levarmos a vocês. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido o que a gente está falando aqui e agradeço de coração mesmo vocês estarem sempre estarem junto aqui com a gente. Antes de eu falar as matérias que nós vamos comentar hoje, vamos fazer um jornal hoje meio invertido, mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, duas ocorrências da nossa cidade que merecem destaque. A primeira é um adolescente. Adolescente que a gente fala é um cidadão que ainda não completou 18 anos. Horas para completar 18 anos. Beleza. Então, se falta horas, é adolescente. A situação é que ele estava com 270 porções de droga. 270 porções de droga. Vai ficar preso? Não. Por quê? Menor de idade. Tem menos de 18 anos. Ele não pode ser preso. Ele tem que ser apreendido. E detalhe, não tem passagem anterior? Não vai ficar na unidade respectiva para menor. Veja a matéria. A GCM apreendeu um adolescente de 17 anos suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. Segundo informações da corporação, o jovem tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura e, durante a fuga, descartou uma sacola na vegetação. Ele foi detido rapidamente e, em seguida, indicou aos agentes o local exato onde havia jogado o material. Durante a vistoria, os guardas municipais encontraram 9 porções de maconha, 177 porções de cocaína e 43 pedras de crack. Também foram apreendidos R$ 212,50 e uma folha com anotações manuscritas, possivelmente utilizadas para o controle da venda de entorpecentes. O adolescente foi encaminhado para o DP. Após o registro da ocorrência, ele foi liberado na presença da responsável legal. Dá uma olhada aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó, a quantidade de droga que foi presa, apreendida com esse menor? Não fica preso. Olha que absurdo. É a legislação, é o que está acontecendo. Com tudo isso aqui,
o cidadão que nós não podemos chamar de marginal, não podemos chamar de bandido, não podemos chamar porque a lei não permite que ele seja chamado. Ele tem que ser um cidadão que vai ser apreendido com essa quantidade de droga. Vocês acham que ele vai usar isso daqui tudo? Não vai. É para fornecer, vender, entregar. E aí tem uma coleção de outros verbos que a lei prevê. Por isso eu falo a importância do seu voto. Porque se você não votar por pessoas que vai nos representar, políticos que vão nos representar, para fazer com que isso seja considerado crime e que o menor fique preso, é isso que acontece. São essas legislações que nós estamos carregando aí, desse pessoal de esquerda, acaba combinando com isso. Não é direitos humanos. Isso aqui é desrespeitar as pessoas honestas. Está aí, para vocês verem e saberem. Bom, a outra, de igual forma, é um vandalismo que aconteceu ontem, que aconteceu numa creche aqui de Mogi Guaçu, do Jardim Esplanada. Veja a matéria. O Centro de Educação Infantil Leonor Mendes e Bairro, localizada na rua Domingos Toso, no Jardim Esplanada, foi alvo de vandalismo. A ação criminosa só foi percebida no início da manhã, quando a equipe da unidade chegou ao local para preparar o espaço para a chegada dos alunos e encontrou a instituição completamente revirada. De acordo com os relatos, os invasores arrombaram portas, quebraram vidros e causaram diversos danos à estrutura do prédio. Dentro da unidade, documentos foram espalhados, brinquedos e materiais pedagógicos foram danificados e alimentos e frutas foram jogados pelo chão. Nem mesmo as paredes escaparam da depredação, já que frutas também foram arremessadas contra elas. Segundo moradores da região, outros prédios públicos próximos já teriam sido alvo de invasões nos últimos dias. Ainda de acordo com a secretaria, já está prevista para este ano a instalação de câmeras de monitoramento em todas as unidades das 6 do município. Cidadão não é bandido, porque entrar numa creche que proporciona educação para nossas crianças, entrar e vandalizar esse local é absurdo. Está aqui, ó. Um cidadão que entra no local desse, ele não tem o mínimo respeito pelo princípio de educação. Educação nada mais é do que respeitar crianças, professores e o local onde elas ficam. Porque o cidadão que invadiu aqui, acho que nem cultura ele deve ter e nem saber o que é educação. Está aqui, ó. Que invadir uma creche, vandalizar, quebrar portas, danificar objetos para usar como droga. Por que ele já não vai roubar a droga lá que ele vai usar? Lá ele não vai. Por que ele não vai roubar a cachaça? Já vai lá direto, rouba a droga, rouba a cachaça. Sabe por quê? Porque aí ele sabe que vão em cima dele e vão matá-lo, né? Mas aqui o Estado passa a mão na cabeça. O presidente da República falou que furtar, roubar o celular não é crime? Um marginal falando. Tá aí, ó. Ai, ai. Agora eu vou comentar uma história com vocês que está acontecendo em Mogi Guaçu, que também muita gente está pegando assim, colocando embaixo do tapete essas informações para que não chegue a você. Nós tivemos muitas casas entregues pela CDHU, Companhia de Desenvolvimento Urbano, Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. Muitas casas, muitas. Inclusive, recentemente, nós tivemos a entrega de
40 casas para os idosos aqui em Mogi Guaçu. Só que o que ninguém comenta agora é que essas pessoas receberam essas casas porque já tem baixa renda. Tem renda de um patamar mais inferior. E a CDHU, que já que é uma companhia, então é EACDHU, está pegando essas casas de volta. Porque essas pessoas já não conseguem pagar, tem renda baixa, não consegue pagar, e agora CDHU está pegando de volta. E detalhe, ninguém está falando nada. É um ano eleitoral. Olha só, a pessoa tem necessidade, vai pegar uma casa dessa. Vou dar um exemplo para vocês, não vou dizer o local, vou só dar um exemplo para vocês. Imagine aqueles apartamentos daquele edifício que está na beira da SP 340 lá. Vocês acham que uma pessoa que compra um apartamento pequeno pela CDHU, ela recebe um montante, tem uma renda familiar muito grande? Não tem. Agora vocês imaginam, com a inflação que nós temos hoje, você pagar condomínio, água, luz, ou apartamento, comprar roupa, comprar uniforme, porque a prefeitura não fornece. Vocês acham que tem condições? Tem que deixar de pagar uma coisa para comprar outra. E a CDHU está de boca fechada. Como nós vamos ter alguns assuntos agora que vão estender um pouco mais, eu vou chamar o intervalo um pouquinho mais cedo, porque depois eu vou deixar todos os assuntos num único bloco. Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Olá pessoal, eu sou Alexandre Lima, farmacêutico aqui na Xande Pharma, onde a gente tem uma variedade de linhas de medicamento, de cosméticos, com atendimento lá de trás, como era antigamente. Nós temos a tradição na família já, onde meu avô era farmacêutico, meu pai também, e nós estamos servindo vocês aqui na rua Sargento João Andrade, número 170, Jardim IP8, na divisa com o Jardim Guaçuano, de frente ao postinho do Jardim Guaçuano. Inclusive nós fazemos entrega também, pessoal, em Estiva Gerbe, onde eu tenho alguns clientes já lá, e você pode entrar em contato conosco, a gente vai estar fornecendo os medicamentos para você lá no número 19997322202. Nós estamos funcionando de segunda a sábado, das 8 às 7, e aos domingos, pessoal, também, das 8 ao meio-dia. Entre em contato conosco. Xande Pharma, de geração em geração. Este comercial é para você, comerciante de pequeno negócio que quer investir na divulgação do seu produto, da sua marca, sem pesar no bolso. Entre em contato conosco e saiba como divulgar a sua empresa para toda a cidade. Telefone 19 997 50 2800. Aqui na MID TV, sua marca é vista. Olá, seja bem-vindo à Cãolândia, vem conhecer! Aqui na Cãolândia são mais de 1000 metros quadrados, o seu cachorro pode passar o dia, se divertir ou até mesmo ficar aqui quando você viaja. Temos um amplo espaço com muitos brinquedos, atividades, interações e o cantinho da soneca, para o seu cachorro poder passar a noite também. São mais de 1.100 metros quadrados para o seu cachorro correr, se divertir e ser livre. Afinal, na Cãolândia, a felicidade é todo dia. Estamos localizados na Rua Alagoas, número 110, próximo à Igreja da Capela, na esquina. Venha conhecer, traga seu pet para passar um dia com a gente. Sete motivos para você treinar na Prime CT. Academia 100% focada no seu atendimento de excelência, desde a recepção até a sala de musculação. Equipamentos importados. A
Academia toda climatizada com ar-condicionado. Aulas de cross e funcional ao ar livre e o melhor, inclusas na mensalidade. Aulas de spinning de segunda a sábado com agendamento pelo aplicativo. Avaliação física inclusa no plano com direito a nutricionista. E área de cardio separada. Sim, você encontra tudo isso em uma única academia, aqui em Mogi Guaçu. Vem viver essa experiência com a gente. Voltamos para o Jornal de Universidade. Então agora é a hora que já espero que vocês já tenham feito sua refeição, já está sentado no sofá. Vamos agora, que é a hora que a gente comenta assim, aquelas ocorrências mais pontuais que ninguém fala com vocês, beleza? Então, primeiramente, nós recebemos denúncias de várias mães. Não é de uma, de várias mães. Eu vou pegar o celular agora, não vou falar o nome de todas, tranquilamente, vamos lá. Vou falar de duas em especial. A Dirce, ela sempre nos procura para nos mandar informações, sempre. Ela está sempre nos mandando informações. Aí nós temos a Dirce, nós temos a Rosemary, nós temos a Juliana. Inclusive, a Juliana, nós temos até uma foto dela, que nós entramos em contato com a Juliana. Juliana, muito obrigado por você ter nos cedido, inclusive, sua foto, para nós falarmos da situação da escola Dirce. E detalhe, não é um privilégio da escola Dirce o assunto que nós vamos falar hoje. Nós vamos pontuar que a educação em Mogi Guaçu está crítica. E a escola Dirce representa isso com grande maestria. Lembra que no começo do ano nós falamos que a escola Dirce atrasou o início do ano escolar por falta de professor? Então, por falta de professor, atrasou em uma semana. Só que agora quem está pagando a conta não são os pais, são os alunos. Vamos dar o exemplo agora do quarto ano B. É isso mesmo? Quarto ano B? Isso, do quarto ano. O quarto ano, ele está sem vários, olha o que eu estou falando, não é um nem dois, sem vários professores para dar aula aos alunos. A Rosemary, a Dirce, até esqueci o nome aqui, desculpa, me foge até a memória. E a Juliana, que é o que nós colocamos a foto aqui, nos procuram para falar a situação caótica que está a Dirce. E vocês acham que é só do quarto ano? Não, o nono ano está igual. Agora imagina, o aluno vai para a sala de aula, chega lá, falta um professor, 1 hora sem aula. Faltam 2 professores, 2 horas sem aula. Faltam 3 professores, 3 horas sem aula. Você acha que esse aluno fica motivado de ir para a sala de aula? Primeira coisa, você acha que o aluno fica motivado de ir para a sala de aula se falta professor? Primeira coisa. Segunda coisa, eles ficam colocando professores alternados. Vocês acham que o professor vai dar aula amanhã, depois não vai dar aula? Você acha que ele vai seguir o cronograma que estava programado para aquela classe? Que ele não vai saber o cronograma que está sendo passado. Então ele vai chegar lá com uma matéria que às vezes descontínua da matéria anterior. Ou seja, o aluno vai ficar recebendo matéria sem ter sequência pedagógica lógica. Vocês estão vendo já o segundo problema. Terceiro problema que nós podemos já enumerar. Vocês acham que esse aluno vai ter uma evolução educacional condizente com tanta falta de professor? Aí Mogi Guaçu vem e recebe o selo Ouro de Educação. Aqui está mostrando o selo
porcaria de educação, porque é o que está representando a educação em Mogi Guaçu. Porque eles apresentam relatórios que não é o que condiz com a realidade. Vê se você vê vereador indo na escola Dirce reclamar ou representar, porque aí tem que ir contra o município. Aí as professoras têm que buscar quem as apoie. Vê se algum vereador foi buscar representatividade para ajudar essas mães. Ninguém, nenhum. Culpa de quem? De quem deveria contratar esses professores. Político nessa hora não aparece nenhum. Então nós temos aqui a escola Dirce com um problema grave, crítico na educação. E não é exclusivo da escola Dirce não, viu? Várias escolas têm o mesmo problema, só que nessa escola as mães resolveram colocar a boca no trombone. Nos procuraram e nós vamos falar isso quantas vezes se fizer necessário. Não conseguimos entrar em contato com a direção da escola. Porém, nós ficamos sabendo, sabe o que a escola responde? É o que nós temos para agora. Secretaria da Educação, nem toca no assunto. Isso é seus representantes, nossos representantes que foram eleitos, está aqui agora. Parabéns, mães, Rosimere, Juliana, Dirce, que estão à frente buscando melhorias e lutando pela escola, pela educação dos seus filhos. Parabéns a vocês mesmo. Continue assim e terá nosso total apoio. Eu tenho certeza que vocês vão estar assistindo, aliás, a Dirce já assiste nosso jornal direto, e agora vai ser mostrado a todos vocês. Obrigado. Outra coisa que eu ia falar para vocês, nós falamos aqui no jornal, nós comentamos aqui no jornal, que Mogi Guaçu não tem investimentos na parte de infraestrutura, de distribuição, de tratamento de água e distribuição de água há anos. Nós falamos isso já há 2, 3 anos atrás e todo ano nós repetimos a mesma coisa. Agravou agora? Não, vai agravar muito mais ainda e nós vamos explicar alguns pontos para vocês. Primeiro ponto que eu quero falar para vocês sobre falta d'água, do investimento que não teve. Beleza? Vou colocar aqui uma prova para vocês, aí depois eu vou explicando gradativamente, tá bom? Primeira coisa, vou colocar um edifício para vocês aqui, para eu explicar para vocês algumas situações de falta d'água, por que o investimento de água se faz importante. Tem aqui a foto de um edifício para colocar para nós aqui? Aí você vai falar assim, coronel, mas a falta d'água é lá em cima. Calma que eu vou chegar para vocês. Um edifício. Não peguei aqui de Mogi Guaçu para não dar ideia que nós estamos falando de A, de B ou de C. Vocês viram quantas torres dessa estão sendo construídas na entrada de Mogi Guaçu? Vocês estão vendo quantas torres dessas já foram construídas, estão sendo construídas e daqui para frente, na entrada de Mogi Guaçu, prédios como esse? Então eu vou explicar para vocês. Sempre que vocês olhem um edifício desse, vocês vão verificar aqui embaixo, normalmente, uma grande caixa de água. Uma grande caixa d'água que é um reservatório para sustentar esse edifício. Por quê? Porque Mogi Guaçu está tendo vários edifícios como esse. Só que eles estão aqui na parte baixa da cidade. Eles estão na parte baixa da cidade. Agora vocês imaginam
que a água tem que chegar até aqui em cima, ó. Ou seja, tem que chegar com pressão, com força, porque ela tem que chegar nessa altura. Tudo bem? Então vocês conseguem verificar vários edifícios aqui na região baixa de Mogi Guaçu. Quantos apartamentos tem numa torre dessa? Nós podemos calcular 4 apartamentos por andar, 8 apartamentos por andar, dependendo conforme for a construção do prédio. Vocês imaginam quanto de água se gasta num prédio como esse? Cada apartamento desse gasta o equivalente a uma casa da periferia, igualzinho uma casa da periferia. Beleza? Então agora vocês vão entender o que é que eu estou falando para vocês, como que essas torres que estão sendo construídas, que a prefeitura está liberando para construir aqui, está refletindo na periferia, tá bom? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é um vídeo do Toshiba, que ele está à frente de uma reunião na Câmara Municipal com os vereadores. Tudo bem? Olha o que ele fala. Eu não peguei a reunião inteira, vou pegar parte da reunião para vocês entenderem o que eu quero dizer com base nesse edifício. Coloca para nós aquela parte do Toshiba que ele fala, ele mesmo fala assim, a culpa é nossa? Veja só. Segunda-feira, quando nós estivemos aqui, quem ligou pro Zaya? Eu liguei pro Zaya. O que ele falou para você? Ele não sabia que você viria. O problema foi nosso que fomos morar longe. Mas agora é independente, gente. Ele Ok, tem que então resolver o beleza. problema. Você se predispôs a marcar uma reunião com ele. Sim. Eu sempre convivi com pessoas mais velhas. E as pessoas mais velhas das antigas honravam o fio do bigode. Vocês viram quando ele fala assim? Eu achei interessante isso quando ele fala. A culpa é nossa, porque nós fomos morar longe. Agora eu quero colocar para vocês de uma outra coisa. Essa reunião aconteceu na Câmara Municipal de Mogi Guaçu. Essa reunião aconteceu na Câmara Municipal de Mogi Guaçu e detalhe, foi marcada essa reunião pela vereadora Eliette, aquela vereadora que chamou todo mundo que mora na periferia de pobre, mas não foi isso, não podia falar isso, mas vamos lá. Ela estava à frente, que ela falou assim, vou tomar a frente, porque aí eu vou trazer esse pessoal para o meu lado. Mas vamos lá então. Então vamos lá, a reunião aconteceu na Câmara. Só que ela se comprometeu a levar nessa reunião o superintendente do SAMAI. O superintendente do SAMAI foi? Não. Participou? Não. Teve um outro vereador que falou assim, olha, quero pedir desculpa para vocês, a gente tem que se comprometer, porque olha só o que ele falou, no SAMAI não comporta todos vocês. Mentira! Mentira! Tem sala de reunião muito grande no SAMAI, maior do que essa da Câmara. Por isso que eu já falo, mentira! Comporta todo mundo que for. E detalhe, é um prédio público, tem que representar e comportar todo mundo. Aí tem que ser uma comissão de 5. Para quê? Tem que ir todo mundo para mostrar a força da população. E falar que dentro do SAMAI não comporta todo mundo? Mentira, comporta sim. Eu já fui dentro do SAMAI, comporta sim. E agora ele vem e fala, a culpa é nossa porque nós moramos longe. Toshiba, você foi humilde, eu vou colocar de uma outra forma. A culpa é nossa porque nós moramos na periferia? A culpa é nossa porque a prefeitura autorizou o nosso bairro para nós construirmos nossa casa e morarmos longe. Porém, a prefeitura só investe dinheiro no SAMAI para atender os edifícios que estão aqui embaixo? Por quê? Quem está longe na periferia, depois se vai com migalhas e resolve? Não. Vocês querem ver outra coisa? Desculpa, eu não conheço todos os moradores, mas teve uma outra moradora que teve uma fala também muito importante. Vejam o que ela comenta.
porque a gente também tem nossos compromissos. E hoje eu desmarquei meu compromisso, porque o meu compromisso hoje era com ele. Era com ele. Ele deu a palavra dele que estaria aqui hoje. Aqui, ó. Outra moradora está aqui, ó. Desculpa, eu não sei o seu nome, por favor, não fique chateada comigo. Mas ela falou uma coisa que é importante. Eu larguei dos meus compromissos para vir aqui nessa reunião, porque os vereadores e o superintendente do SAMAI se comprometeram a vir nos receber aqui. O superintendente do SAMAI foi? Não, ficou de boca fechada e falou, tem outros compromissos. Tem nada. Porque a população, primeiro lugar, compromisso atender a população. E aí eu falei lá atrás, nós vamos ter chuva, vamos ter enchente e vamos ter a população sem água. E vamos ter a população sem água. Porque o SAMAI não investe em tratamento de água. Investiu na reforma do prédio, investiu em construir um novo posto ali na entrada dos IPs, mas no sistema de tratamento de água, não. Investiu no sistema de reservatório de água? Não. Eu avisei e falei aqui que Mogi Guaçu ia ter um caos no abastecimento. Eu já falei isso há anos. Há anos. Eu não estou falando de agora. Por quê? Porque não está tendo infraestrutura e investimento no sistema de tratamento de água. Eles vão lá e constroem uma caixa d'água. Não é um reservatório, uma caixa d'água. Para a população, um reservatório de 1 milhão, 2 milhões de litros d'água não atende à necessidade da população. Nós temos casa hoje que não tem caixa d'água na sua laje. Ou seja, faltou água na rua, faltou água dentro de casa. Vocês querem ver agora o que um outro morador fala? Ele está meio desfocado, porque quem estava gravando desfocou. Mas olha o que ele fala. Vamos ouvir. Ele marcou aqui, não marcou? Ele teria que ter vindo aqui, honrado com a palavra dele. Aí fica aquela questão, o bairro é novo, fez isso, fez aquilo. Eu sou morador do Nova Canaã. O Nova Canaã, todo dia, não é um dia, todo dia falta água. Não é um bairro novo. Todo dia falta água. Aí, liga no SAMAI, quando consegue falar com alguém, deu problema na adutora. Aí dá problema todo dia. Vocês estão vendo o que ele comentou? Tem outro vídeo que ele fala, que está aqui do lado, ele fala assim, aqui ó, ele está bem aqui atrás, ó. Está faltando água todo dia. Todo dia falta água. Todo dia falta água. Por quê? Não tem investimento de infraestrutura. Volta de novo aquele prédio que nós colocamos lá no começo, por favor. Vocês lembram quando eu falei dessa caixa d'água? Chega de tarde, chega à tarde, todo mundo vai para casa, o pessoal está aqui, também vai querer tomar banho, vai querer fazer as suas necessidades, vai querer limpar a casa. Só que aqui está na parte baixa da cidade. Nessa hora, a água vem para a parte baixa, que atende às torres que estão sendo construídas aqui na entrada da cidade, e a população da periferia, que está na parte mais alta, fica sem água. Por isso que eu falo da importância de se construir reservatórios grandes de água nessas regiões. Construir o IP amarelo. Construir o reservatório de água? Não. O que fizeram? Colocaram uma adutora do reservatório do Jardim do IP8 até chegar no IP amarelo. Ou seja, em vez deles construírem um novo reservatório lá, buscaram o mais próximo e levaram lá. Daqui a pouco vai faltar água para todo mundo, porque não tem investimento. Nós vamos ter chuva, nós vamos ter enchente, nós vamos ter o rio e vamos ter a população sem água na cidade. Eu já estou falando isso de há muito tempo. A população
vai ficar sem água, porque ninguém está investindo em reservatórios de água. Reservatório grande. Quando fala reservatório de 1 milhão, 2 milhões de litros d'água, isso é caixa d'água para o município. Reservatório que eu falo é igual construíram no IP8. Reservatório é igual tem aqueles que tem ali na Avenida Bandeirantes. Aqueles sim são reservatórios. Reservatórios que você fala que ultrapassa a capacidade de 20 milhões de litros d'água. 20 milhões de litros d'água. Porque se você dividir 20 milhões de litros d'água para 2 mil litros cada caixa d'água, vocês verificam quantas casas ele abastece. Não é quase nada, senhores. Quase nada. Então, vou falar uma informação para vocês. Tem casa em Mogi Guaçu que recebe água de madrugada, 2 horas só de água à noite. 2 horas só que a água chega na casa de morador em Mogi Guaçu. Senhores, e assim vou encerrar o jornal de hoje, desta semana. Obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Até segunda-feira.